Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Essa é mais uma aula do nosso curso de Programação G-Code. Bom, pessoal, a gente está fazendo um curso onde eu vou ensinar para vocês G-Code raiz. Você vai aprender os comandos G-Code para poder fazer o seu próprio código. Vai ser bem legal e vai ser bem útil, tá bom? Essa é a segunda aula, espero que você goste. Fica ligado. Bom, pessoal, bem-vindo à segunda aula do nosso treinamento aí, treinamento G-Code, né, onde você vai aprender G-Code raiz. Na aula passada nós focamos no sistema absoluto e no sistema incremental. O exemplo que eu fiz para você de fazer esse quadrado aqui, né, conforme tem aqui no lado, esse quadradinho, nós fizemos ele no sistema absoluto e fizemos também no sistema incremental para mostrar para vocês como o pensamento é diferente. Note que o programa ficou com a mesma quantidade de linhas, tá? Independente se foi no absoluto ou no incremental, só que os posicionamentos, olha só, as coordenadas de x e y são completamente diferentes. Aqui nós temos x0, aqui nós temos x menos 100 e assim por diante, tá? Porque o pensamento na hora de fazer o programa é completamente diferente no modo absoluto, no modo incremental. Se você está entrando no curso por essa aula, eu aconselho que você pare de assistir agora e vá para a aula número 1, onde a gente explicou sobre o conceito de sistema absoluto e sistema incremental, para que você não fique perdido na aula 2. Vai lá na aula 1, assiste a aula 1, depois volta para cá. Bom, nessa aula a gente vai partir para a prática, a gente vai ver uma outra coisa agora, vamos focar em interpolação linear e circular. Nessa aula, então, nós vamos fazer 3 exemplos, tá? Aqui nós temos o mesmo quadrado, só que agora com os cantos chanfrados, né? Com essa quina, né? Temos também com o canto arredondado e temos essa outra opção onde nós temos um canto chanfrado, um canto arredondado para um lado, arredondado para o outro lado. Então eu vou mostrar para vocês então as interpolações lineares e circulares. O que é uma interpolação? É quando você usa mais que um eixo ao mesmo tempo, né, para fazer uma movimentação. E se você estiver fazendo uma movimentação de um ponto, deixa eu pegar aqui a setinha. Se você está fazendo de um ponto até outro ponto e esse movimento vai ser reto, você vai estar utilizando então uma interpolação linear. Não importa se ele vai em um sentido do y, ou se ele vai no sentido do x, ou se ele vai na diagonal. Sendo reto, um segmento de movimento reto, ele vai ser uma interpolação linear, onde os eixos vão trabalhar para que o movimento saia em forma reta, né? Linear. Quando você tem os eixos trabalhando em conjunto para que no resultado final ele faça um movimento circular, né? No caso aqui, ó, fazendo uma curva, então nós temos uma interpolação, nós temos os eixos trabalhando em conjunto para gerar um movimento circular. O movimento circular ele pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, depende de como você está fazendo a usinagem. Se você estiver vindo desse ponto aqui, né, seguindo nessa direção, e for virar nesse sentido, você está virando no sentido horário. Se você estiver vindo da usinagem desse canto aqui para a esquerda e chegar aqui na hora de fazer a curva, você está fazendo uma curva no sentido anti-horário. Então depende de onde você está vindo e para onde você vai precisar fazer um movimento, né, uma interpolação circular horária ou anti-horária, tá? Então nós temos um código que define quando ela vai ser horário e quando ela vai ser anti-horário. E também temos o código que estipula quando é uma linha reta, quando é uma interpolação linear, que vocês já aprenderam na aula passada, que é o G1. O G1 faz o movimento de um ponto ao outro de forma linear. Então, olha só, nessa aula a gente vai começar então a trabalhar com interpolação circular, né? Vamos primeiro fazer aquele exemplo, né, só com os chanfros, né, com as quinas retas. Depois nós vamos pegar o mesmo exemplo e vamos utilizar a interpolação circular. Daí, dependendo do sentido que a gente fizer a usinagem, ela vai ser horária ou anti-horária. Quando a gente for fazer uma interpolação circular horária, nós vamos utilizar o G2. Quando for anti-horária, nós vamos utilizar o G3. Vocês vão ver na prática como é muito, muito simples. Se vocês acharam a aula passada fácil, fique tranquilo que essa aula vai ser no mesmo esquema, você vai ter a mesma facilidade aí para resolver os exercícios. Então vamos lá, vamos resolver o primeiro exercício. O primeiro exercício vai ser o mesmo quadrado da aula passada, então ele tem a área total aqui de 100 em cima e embaixo, no x e no y, e tem esse segmento aqui com 80. E nós temos aqui essas quinas, né? Esses chanfros aqui para a gente fazer.
E eu coloquei, diferente da aula passada, eu coloquei o ponto 0 no centro da peça, tá? Quando a gente estiver fazendo qualquer movimentação nesse quadrante, a gente está movimentando no x positivo, no y positivo. Quando estivermos movimentando nesse quadrante, o y é positivo, mas o x é negativo, né? O ponto 0 está aqui. À esquerda do ponto 0 é negativo. Quando a gente estiver nesse quadrante, movimentação do ponto 0 para baixo, y negativo. Do ponto 0 para a esquerda, x negativo. Nesse quadrante aqui temos do ponto 0 para baixo, aqui, né, na frente da nossa máquina, y negativo. E do ponto 0 para a direita, x positivo, tá? Diferente de quando nós fizemos a usinagem com o ponto 0 aqui na quina da esquerda, né, na frente da máquina, do lado esquerdo. Então era tudo positivo, né? Nesse caso agora muda porque o ponto 0 está no centro da peça. E a gente vai considerar ainda esses exercícios, tá? Nós vamos fazer esses três. Esses 3 exercícios nós vamos fazer ainda considerando que a fresa vai andar sobre a linha. A fresa vai andar sobre a linha. Não vamos fazer compensação da ferramenta no momento, tá? Para ficar ainda bem fácil de vocês aprenderem os códigos G, G1, G2 e G3. Depois a gente vai começar a colocar compensação. Então, por enquanto, vamos considerar que o percurso é em cima da linha, certo? Então vamos fazer aí esse desenho aqui. Deixa eu colocar ele bem no cantinho ali, ó, que ele fica fácil da gente ficar visualizando ele conforme a gente vai programando. Abra então o seu NC Viewer que eu coloquei aí na aula passada. Então vamos lá, vamos colocar então os comentários aqui, ó. Aula 2. E aqui vai ser sobre interpolação. G1, G2 e G3, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso cabeçalho com G90, G21, G17, G94. Você não sabe o que significa ainda? Você não decorou? Não tem problema, pessoal. Se você não decorou, é só consultar qualquer manual de código G que você vai ter as informações. Lembra que eu falei para você? Você só precisa decorar esses carinhas aqui, ó. São poucos códigos que geralmente você vai estar sempre utilizando. Então, o que o G90 faz? Fala pra gente que a gente vai fazer uma programação absoluta. Se você não sabe o que é uma programação absoluta, assista a aula 1, onde a gente focou bastante sobre isso. O G21 fala que nós vamos utilizar o quê? Um sistema métrico. O G17 fala que nós vamos utilizar o plano X e Y para fazer a usinagem. E o G94 fala e define a nossa taxa de avanço, certo? Então essa é uma linha de cabeçalho que a gente vai estar sempre utilizando, tá? Então esse é o significado de cada um dos itens. Agora a gente vai começar realmente aí a fazer aí o nosso código. Então vamos lá, olha só, nós temos então o nosso ponto 0 ali, vamos imaginar que a nossa fresa está no ponto 0, porque quando você coloca a sua máquina lá, né? Quando você vai na sua CNC Router, você posiciona, coloca o material que você vai usinar, posiciona a máquina no ponto 0 e faz o zeramento da máquina. Quando você zera a máquina, o que acontece? Né? O ponto 0 do desenho vai exatamente no local onde você zerou a sua máquina. Então a fresa fica bem ali em cima desse ponto x0, y0. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa? Temos que tomar uma segurança com o eixo Z antes de fazer qualquer movimentação. Então vamos colocar aqui o movimento rápido, G0. E vamos colocar aqui um Z, por exemplo, 10 milímetros, para que ele suba o eixo Z antes de qualquer tipo de movimento, tá? Próxima linha. Então, vamos definir de onde nós vamos começar a fazer a usinagem. Então, isso aqui é muito importante. Você pode começar a escolher qualquer canto aqui para fazer a usinagem. Na verdade, você pode escolher qualquer segmento do desenho, tá? Bom, nossa fresa está posicionada, então, no x0, y0. Nós temos que mover ela para um canto qualquer do desenho, né, onde a gente quer começar a nossa usinagem. Você vai definir aonde você quer. Eu vou começar por aqui, ó, nesse ponto aqui. Então eu tenho que deslocar a minha fresa até esse ponto. Esse ponto, pessoal, ele está no Y, que é do ponto 0 até aqui embaixo, no Y menos 50. Porque o tamanho total é 100, o nosso zero está bem no meio, então temos 50 para cima e menos 50 para baixo, né? Então o Y é menos 50 e o nosso X, mesma coisa, se o zero está aqui e aqui falta 10 para chegar no final, então ele está a menos 40.
Então nós temos que fazer um movimento rápido. Aqui, pessoal, deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Eu não preciso colocar o G00 novamente, eu não preciso fazer isso aqui, ó. X menos 40, Y menos 50. Eu poderia colocar somente X menos 40 e Y menos 40. Didaticamente, para vocês entenderem, fica mais fácil eu fazendo assim. Você vai entender, tá? G00, movimento rápido, X menos 40, Y menos 50. Acontece, pessoal, que quando você coloca um comando G00, por exemplo, enquanto você não trocar o comando G, né, de movimentação ali, de interpolação, enquanto você não trocar esse G00 por um G01, G02, G03, enquanto você não trocar, ele vai continuar sendo G00. Então, eu não precisaria colocar o comando G00, tá bom? Por isso que às vezes você vai encontrar assim, você abre um código, né? Tem lá G01 e daí tem lá os parâmetros. E depois vem só coordenadas uma embaixo da outra. Por quê? Porque são todos movimentos G01 ou G00, não importa. Vai sempre continuando aquele comando anterior, tá? Então se eu abrir aqui com G00, tudo que eu fizer vai entender que é G00 ainda, tá? Não precisaria ficar repetindo. Mas como a gente está no começo, vocês estão pegando o jeito, eu vou repetir nas aulas de hoje o comando G00 para reforçar que a gente está fazendo uma movimentação rápida, trazendo a fresa até esse ponto. Então, olha o que aconteceu. Deixa eu colocar numa posição certinha. Então, olha só. Nós temos o nosso ponto central aqui. E o que a gente fez? A gente deslocou para cá, olha só. O G00 trouxe ele em Y50 e em X40, negativos, né? Olha só, veio até esse ponto, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? Então, vamos lá, chegamos na posição que a gente quer. Qual é o próximo movimento? Vamos continuar, então, com o movimento rápido, aonde nós vamos descer o Z até o 0,15. Ou seja, a nossa fresa estava a 10 milímetros de altura do material, agora, de forma rápida, nós descemos ela até 0,5 milímetros do material. A gente vai conseguir ver isso colocando nessa posição aqui, ó. Ela está a 10 milímetros do material e quando a gente coloca aqui, ela desce a 0,5. Olha só, ela não encosta, tá? Ficou aí a meio milímetro do material. Então ela fez esse movimento de descida com forma rápida, né? Um movimento rápido G00. Agora nós vamos fazer movimentos controlados. Vamos penetrar no material de forma reta ali mesmo, né? Vertical, só que agora vamos ter que colocar um G01, porque nós queremos um movimento controlado, aonde nós vamos pegar o Z e vamos descer. Vamos imaginar que nossa peça tem 5 milímetros, vamos então descer aí 5 milímetros. E qual vai ser a velocidade que nós vamos fazer isso? Vamos colocar aqui 500 milímetros por minuto. Então agora a gente vai continuar com o movimento controlado. Eu poderia estar omitindo o G1, porque a gente já colocou na linha anterior o G1, mas vamos deixar assim para facilitar o entendimento. Então agora nós vamos do ponto que nós estamos. Estamos utilizando coordenadas absolutas, então tudo é em relação ao ponto zero. Nós queremos ir a qual ponto agora em relação ao ponto zero? Queremos ir para o x40. E o y? O y ainda continua sendo menos 50, então não precisamos colocar ele aqui. Então vamos dar um plot, colocar a vista aqui superior para vocês verem, olha só. Descemos nesse ponto e viemos até aqui. Chegamos nesse ponto aqui. Agora nós precisamos vir para esse outro ponto. Nós vamos andar agora até o x50 e o y menos 40. Então agora continua com o movimento controlado. Continuamos com o movimento controlado. Agora o nosso x vai ser 50, porque a gente vai andar 10 milímetros para a direita. Só que vamos recuar ali o eixo y, né? Nós vamos para o fundo da nossa máquina em 10 milímetros. Então o nosso y, que era menos 50, agora ele vai ser menos 40. Vamos plotar. Clica numa linha anterior e volta, olha só. Olha o que ele fez. Fez ali o cantinho que a gente queria. Estamos agora nesse ponto aqui. Temos que andar para esse ponto
programação absoluta em relação ao zero. Esse ponto aqui é x50, y40. Movimento controlado, x50. Preciso repetir? Não. y40. Plotou. Foi até lá em cima. Agora a gente vai virar aqui. Então a gente vai voltar agora para o x40 e o y50. Então agora G01, x50, x40, y50. Vamos plotar. Fez a curvinha ali. Estamos aqui agora. Vamos voltar para esse ponto. Agora esse ponto ele está no x menos 40 e o y continua aonde ele está mesmo, tá? Então a gente vai fazer o G1, G01, movimento controlado, o nosso x vai ser menos 40 e o y fica onde ele está. Plotamos, chegamos nesse ponto, agora nós vamos para o x menos 50 e para o y 40. Então, G01, o nosso x vai ser menos 50 e o nosso y vai ser 40. Chegamos nesse ponto, temos que agora chegar até esse ponto aqui em relação ao ponto zero. Aqui nós temos x menos 50, então fica como está, e o nosso y agora é menos 40. Então nós temos G01, x fica onde está e o nosso y é menos 40. Agora nós temos que voltar para esse ponto que nós começamos, que é o ponto onde o nosso x é menos 40. X é menos 40 e o nosso y é menos 50. Chegamos no final da usinagem. O que a gente precisa fazer? Levantar o nosso eixo. Um movimento rápido, então vamos movimentar o Z para cima, voltando aos 10 milímetros de segurança. Eu vou colocar aqui a vistinha aqui da frente para vocês verem que vai subir. Então clica no anterior, clicou, olha só, subiu. E agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar para o nosso ponto zero, né? Movimento rápido, x0, y0. Ele vai voltar lá para o ponto central, caso você queira fazer isso. Então, olha só. Voltou lá para o ponto central. Você pode aqui no final mandar para onde você quiser. Por exemplo, se você quiser mandar a sua fresa lá para a parte de trás da sua máquina, para quê? Para que você possa remover a peça que foi usinada, é só você colocar aqui o local que você quer mandar a sua fresa. Coloca aqui um X e um Y com a coordenada onde você quer enviar a máquina depois que ela fizer aí a usinagem, tá bom? Geralmente a gente volta para o ponto zero mesmo, tá? Mas você fica livre para colocar aonde você quiser. Tem uma coisa muito importante que eu não coloquei aqui, pessoal, acabei esquecendo, né? Quis fazer logo o código para explicar para vocês e acabei esquecendo de um item muito importante. Pode ser que você tenha notado e se você notou, comenta aí que você tinha visto esse erro. Nós não ligamos o nosso spindle, né? Aqui o que teria acontecido? A gente tinha quebrado a nossa fresa, tá? E olha só, o que a gente tem que fazer? Então, quando a gente levanta o nosso eixo Z, e a gente posiciona ele aonde a gente quer fazer a usinagem, nós precisamos agora, então, ligar o nosso spindle, né? Quem que liga? O M3. E temos que colocar também a velocidade. Vamos colocar aqui 18.000 RPMs. Poderia colocar aqui, eu poderia colocar essa linha aqui também, olha só. Na hora que eu levantei o eixo Z, eu já poderia estar ligando o meu spindle, por exemplo. Então, a gente precisava ligar o spindle aqui, né? Antes que ele começasse a fazer a usinagem. E aqui no final, depois que ele subiu o eixo Z, foi para o ponto zero, nós podemos desligar o spindle com o M05 e podemos também colocar aí o final do programa com o M30. Isso faz com que a sua controladora, quando chegar nessa linha final, encerre o programa e volte lá para cima. E se você der um play, ele faz novamente, tá? Então fizemos aqui o nosso código utilizando o sistema absoluto, tá? Vocês viram aí que é bem fácil. Ainda não trabalhamos com interpolação circular. Vamos refazer esse código agora utilizando o sistema incremental, tá? E vamos deixar somente o cabeçalho. O que vai mudar no cabeçalho? No sistema incremental, a gente vai utilizar o G91. Então, nosso cabeçalho aqui, G91, para falar que é sistema incremental. G21, para falar que é sistema métrico. G17,
para falar que é coordenada x e y, G94 para falar aí a nossa taxa de alimentação. Temos aqui então, vamos fazer então um movimento rápido, G0, vamos subir o Z em 10 milímetros com margem de segurança, tá? Subimos o Z, vamos ligar o spindle, tá? M3, S18.000. Você pode colocar também assim, ó, S18.000, M03. Dá na mesma, tá, pessoal? Vai ligar do mesmo jeito, tá? Eu gosto de colocar o M03, S18.000. Gosto de fazer assim, acho que fica mais bonito, mais legível, tá? O que a gente vai fazer agora? A nossa fresa está lá no ponto 0, 0. Nós temos que mover ela para o canto que nós queremos começar a usinagem. Vamos fazer o mesmo percurso, no mesmo sentido. Então agora, pessoal, olha só. Vamos trazer ela para esse ponto que era o x menos 40, y menos 50. Movimento rápido. X menos 40, y 50. Nada de diferente até agora. Plotamos. Opa! Y menos 50, né, pessoal? Plotamos. E olha lá, a máquina se deslocou até esse ponto aqui. Agora aqui nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um movimento rápido, onde o Z vai descer até 0,5, vai se aproximar do material. Vamos ver se é isso que vai acontecer? Plotei. Olha o que acontece. Lembra da aula passada? Quando a gente faz esse posicionamento, ele chega nessa posição, ele entende que ali agora é o ponto 0. Então, se ali é o ponto 0 e eu coloco Z 0,5, eu estou pedindo para subir, não para descer. Então, se eu quero descer, eu estou a 10 milímetros do material e eu quero descer até chegar quase perto do material, então eu tenho que fazer, na verdade, menos 9,5. Então, se eu estou a 10 milímetros, eu desço. Então, aí já começa, né, a diferença no incremental, tá? Você tem que estar sempre ligado com isso. Toda vez que faz um movimento, ele zera naquele local. Então, agora, o nosso zero é aqui, ó. Estamos com zero aqui. Vamos agora entrar no material G01, movimento controlado. Quanto que a gente vai descer? 5 milímetros, né? Só que o nosso zero está aqui a 0,5 do material. Então, se a gente quer descer 5 milímetros no Z, temos que descer menos 5,5. Então, aqui descemos 5,5. Beleza? Vamos agora fazer um movimento controlado para o lado. Agora, pessoal, tudo fica diferente, porque o ponto 0 não é mais aqui no centro. O ponto 0 agora acompanha a fresa. Então, o ponto 0 está aqui. Se nós estamos aqui e queremos andar em X até esse ponto, essa distância aqui tem 80 e a gente está andando para o lado positivo, né? Porque o ponto 0 está aqui, estamos andando à direita do ponto 0, então é X 80. Então, vamos mover X em 80. Vamos colocar aqui a outra vista. Então, olha lá, andamos X em 80. Agora nós estamos nessa posição aqui. Vou até colocar a fresa para ficar fácil. Ó. Estamos aqui. Queremos andar quanto? Mais 10 para o X e mais 10 para o Y. Então agora, G01, X 10, Y 10. Viemos para esse ponto. Quanto que a gente quer andar agora? Só em Y, quanto? 80. G01, Y 80. Agora nós chegamos nesse ponto aqui. Queremos andar quanto? Para o lado esquerdo em X. Então é menos 10 para o X. E para o Y é 10 positivo. G01, então o X a gente vai voltar a 10. Mas o Y a gente vai avançar 10. Chegamos nesse ponto, zerou ali. Queremos andar agora somente para a esquerda. A esquerda é X. X à esquerda de 0 é negativo. Andamos 80 em negativo. G01, X menos 80. Chegamos nesse ponto. Queremos andar, então, mais 10 negativos em X e 10 negativos em Y. G01, X menos 10, Y menos 10.
Chegamos aqui, temos que andar agora somente em y menos 80. G01, y menos 80. Agora aqui temos que andar menos 10 no y e mais 10 no x. Então, no x é mais 10 e no y é menos 10. Chegamos no ponto de origem. O que a gente precisa fazer? Movimento rápido. Movimento rápido Z10. O que vai acontecer se eu colocar Z10? Lembra que a fresa ela está afundada 5 milímetros dentro do material. Então, o zero ficou aqui. Se eu colocar 10, ela não vai chegar nessa linha laranja que era nosso ponto de segurança. Ele vai chegar só até metade do caminho, porque ficou 5 dentro do material, mais 5 fora do material. A gente quer 10 fora do material. Então, nós temos que subir o Z em 15. Então, subindo o Z em 15, ele volta os 5 do material, mais os 10. Ele volta os 5 que ele estava dentro do material, mais os 10 de segurança. E aí, se a gente quiser, a gente pode voltar para o ponto zero. Só que agora, qual é o ponto zero? O ponto zero é onde a fresa está. Para a gente voltar naquele ponto que a gente considerava como zero, né? No caso, a fresa está aqui. Para a gente voltar naquele ponto que a gente considerava como zero, nós temos que andar no x 40 e no y 50. Então, para voltar para o zero, nesse caso, a gente faria aqui um movimento de x 50, x 40 e y 50. E aí nós voltaríamos para o centro da peça, faríamos aí o M5 para desligar o spindle e o M30 para encerrar. Então, olha só, fizemos uma programação incremental. O próximo a gente vai fazer agora utilizando interpolação circular. Agora vai entrar novidade para vocês, que é como fazer as curvas aqui nesse caso, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, para não ficar muito demorado o vídeo, eu vou fazer esse exemplo aqui com programação absoluta. E vou fazer esse exemplo aqui com programação incremental, tá bom? Então vamos lá, o ponto zero é no centro, do mesmo jeito. Deixa eu pegar aqui a nossa amiguinha fresa e colocar aqui. Eu vou apagar esse cara porque a gente já fez isso aqui. Então temos aqui a nossa fresa. Mesma coisa, pessoal, vamos trazer ela até esse ponto. Bom, vou apagar aqui. Vou deixar só o nosso cabeçalho. Vamos colocar aqui o G90, a gente vai fazer a programação absoluta, né? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a nossa fresa está em cima do ponto zero e nós temos que trazer ela para esse ponto. Então, primeira coisa que a gente vai fazer o movimento rápido, G0, Z10, vamos subir o Z, e depois nós vamos fazer um G0. Aqui eu já vou ligar o nosso spindle, tá? Opa, 03S18000. Beleza, subimos a fresa a 10 milímetros, ligamos o nosso spindle, vamos fazer um movimento rápido até o ponto X menos 40, Y menos 50. Então a gente vai subir o spindle e trazer até esse ponto aqui. Então agora a gente vai afundar a nossa fresa aqui no material, né? 5 milímetros. Vamos fazer primeiro uma aproximação rápida de 0,5 e depois vamos fazer uma perfuração, né? Vamos entrar no material menos 5 milímetros de forma controlada. Beleza, então o que a gente fez? Aproximamos rápido no material, depois descemos menos 5. Vamos agora fazer um movimento controlado de X, ele vai para o 40 positivo, né? O Y vai ter alguma mudança? Não. E aqui, eu não coloquei nos exemplos anteriores, mas a gente pode colocar uma velocidade diferente para a usinagem. Então vamos colocar aqui 2000, né, o F de usinagem ali, o feed rate de usinagem. Então, com isso nós vamos fazer o seguinte, vamos mover daquele ponto até o X40.
O que a gente quer fazer agora? A gente quer chegar nesse outro ponto, só que a gente quer fazer uma curva, né? Vamos fazer como se fosse com linha reta. Então, se fosse com linha reta, nós colocaríamos o G1, colocaríamos o X, 50, porque a gente quer andar mais 10 ali, e o nosso Y é menos 40. Opa, menos 40. Vamos plotar. Beleza. Se fosse um movimento linear, a gente ia fazer isso. Desse ponto, a gente ia vir em linha reta para esse ponto. Mas nós não queremos fazer uma interpolação linear, queremos fazer uma curva. Então precisamos saber se a curva ela é horária ou anti-horária. Se você está vindo nesse sentido aqui, vou até aumentar aqui para vocês verem. Se a gente está vindo com a fresa nesse sentido, opa, pega aqui. Se a gente está vindo com a fresa nesse sentido, né, paramos até aqui. Agora nós precisamos ir para esse ponto. Nós vamos fazer uma curva anti-horária, tá? Estamos virando no sentido anti-horário, certo? Então, se nós vamos fazer esse movimento aqui anti-horário, nós vamos colocar aqui o G03 e vamos definir o raio dessa curva, um raio de 10 milímetros. E vamos plotar. E olha o que vai acontecer. Ele vai desse ponto até aquele ponto fazendo uma interpolação anti-horária com um raio de 10. Então ele faz essa curva simples assim, tá? Então agora que nós chegamos naquele ponto, continuamos com a nossa usinagem da mesma maneira. Agora vamos continuar com o movimento controlado, G1. A gente precisa agora ir até o Y40, né? E o X vai ficar aonde está. Então a gente vai até o Y40. Vamos plotar. Chegamos no Y40. Agora nós precisamos fazer essa curva novamente. Qual que é o local que nós vamos de destino? Nós vamos para o X40, Y50. A curva ainda é anti-horária, então é um G03, Y, X40, Y50, raio de 10. Beleza, chegamos naquele ponto, vamos andar agora até o X menos 40. G01, movimento linear, X menos 40, o Y fica onde está. Beleza, chegamos ali, vamos fazer uma curva anti-horária ainda. G03. Vamos agora para o X 50, né? Menos 50. E o nosso Y vai ser 40. E o nosso raio de 10. Estamos nesse ponto, vamos descer agora para um Y menos 40. G01, Y menos 40. O X vai mudar? Não vai mudar. Chegamos ali, então agora nós vamos fazer uma curva anti-horária ainda, G03. O X vai para quanto? O X vai para menos 40 e o Y vai para menos 50, com um raio de 10. Chegamos no final aí do nosso desenho. Chegamos no final, o que a gente faz? Um movimento rápido de Z10. Ele vai subir o Z. A gente pode mover agora, a gente pode mover também de forma rápida para X0, Y0 e podemos desligar o spindle e encerrar o código, tá? E é isso que ele faz. Então aqui fizemos uma programação absoluta utilizando interpolação, né, circular. Como nós fizemos o percurso nesse sentido, as curvas foram anti-horárias, tá? Foram anti-horárias. Por isso que a gente utilizou o G3. Se a gente tivesse feito o percurso por esse caminho, as curvas seriam G2, porque a gente estaria fazendo a curva no sentido horário, tá bom? Então, simples assim, tá, pessoal? Agora vamos para o nosso terceiro exemplo e vamos fazer o nosso percurso agora de forma incremental, tá bom? Incremental, só que vamos agora para outro sentido, vamos para o lado esquerdo aqui, ó. Vamos pegar esse caminho aqui, ó. Vamos para esse lado aqui agora, tá? Vamos fazer nesse movimento aqui. Então, vamos fazer aí um pouquinho diferente. Então, agora nós vamos fazer um programa incremental, tá? G91. Então, agora o pensamento é incremental, tá, pessoal?
Vamos lá, a gente está no ponto 0, né? Então a gente está nesse ponto 0, temos que trazer a fresa até esse ponto aqui. Vamos fazer então, vamos subir o Z em 10, vamos ligar o nosso spindle, vamos movimentar então rapidamente para x menos 40, y menos 50. Vamos dar um plot aqui. E olha só, ele saiu de lá e veio até aqui. Agora que nós chegamos no local que a gente quer, vamos descer o Z, movimento rápido. O Z estava a 10 de altura do material. Se a gente quer descer ele, pessoal, até chegar perto do material, nós temos que colocar então um Z menos 9,5, porque agora é incremental, né? Vamos colocar aqui na vista para vocês verem. Vamos plotar. E olha só, chegou perto do material. Agora vamos afundar então G01, vamos descer no material 5 milímetros. Só que o zero passou a ser aquele ponto ali, então a gente tem que descer um Z menos 5,5 em uma velocidade de 500. Plotando, clica na linha anterior, volta, beleza, ele afundou ali. Agora a gente vai para a esquerda aqui, tá? Então a gente já tem logo de cara uma curva no sentido horário. Curva no sentido horário é o G2. Ela tem raio de 10 e a gente vai andar 10 para o lado esquerdo e 10 no lado positivo do Y, né? Então, bem simples, tá? A gente vai fazer então um movimento de G3. Só que vamos fazer então um X, nós vamos andar menos 10, porque a gente está andando para o lado esquerdo. O Y a gente está andando para o lado positivo, então o Y de 10. O raio vai ser de 10 e aqui já vamos colocar uma velocidade de usinagem de 2000. Vamos dar um plot. Colocar aqui a vista da superior. Opa, eu coloquei em G3, olha só o que ele fez. É o G2, né? G2 que é o horário, tá? Então aqui ele estava nesse ponto, fez a curva horário, sentido horário. Chegamos agora nesse ponto aqui. Chegamos nesse ponto. Agora é incremental, tá? Então se a gente quer andar daqui para cá, a gente tem que andar 80 no Y. Y positivo. Então G01, Y 80. Não preciso repetir a velocidade, porque já vai manter o F2000. Clicamos ali, olha só, ele já andou. Agora nós vamos fazer um movimento, essa curvinha aqui é 10 milímetros para a direita, 10 milímetros para frente, são lados positivos, né? E agora é um movimento de interpolação linear ainda, porque a gente não está fazendo curva. Então a gente vai colocar aqui, ó, G. Então a gente vai colocar aqui G01, X10, Y10. A gente vai andar 10 para o fundo da máquina, 10 para a direita da máquina. Fizemos ali aquela quina, né? Viemos para cá, vamos andar agora no lado positivo do X, mais 80. G01, X, 80. Plotou. Chegamos lá na posição que a gente quer. Agora temos mais uma curva. Curva no sentido horário. Vamos andar 10 para o lado positivo do X e 10 para o lado negativo do Y, né? Então, G, curva no sentido horário, é 0,2. O X são 10 positivos, o Y são 10 negativos, o raio é de 10. Plotando, fez a curvinha, chegamos nesse ponto aqui. Vamos andar mais 80 em Y, só que negativo, né? G01, Y menos 80. Chegamos em mais uma curva. Essa curva aqui ela é diferente. Por quê? Ela está no sentido anti-horário, né? Olha só, a gente não vai virar para cá no sentido horário. Nós vamos virar para cá no sentido anti-horário. Vamos andar 10 negativo no X, 10 negativo no Y. Só que é uma curva anti-horário. Então é um G03, X menos 10, Y menos 10, raio de 10. Beleza, chegamos nesse ponto. Precisamos então andar menos 80 no X. G01, X menos 80. Chegamos no nosso ponto inicial ali.
de perfuração, né? Então temos que subir agora com movimento rápido o Z em 15, porque é 5 do material mais 10 de segurança. Depois, se a gente quiser voltar para aquele ponto inicial do desenho, nós precisamos colocar então um G00, o X vai andar 40 positivo, o Y vai andar 50 positivo. E daí depois a gente pode desligar o spindle e encerrar o programa. Vamos plotar aqui e beleza, olha só. Colocar na primeira linha e vamos dando passo por vez. Subiu 10, ligou o spindle, trouxe para o ponto que a gente queria, aproximou, afundou no material, fez a primeira curva, fez o primeiro segmento, foi fazendo o desenho, chegou no final, subiu e voltou para o ponto. Opa, aqui a gente errou. Aqui é 50 positivo, tá? Vamos corrigir aqui. Chegou no ponto final, subiu e voltou para o ponto 0, desligou o spindle e encerrou o programa. E volta para o início para a gente começar novamente. Então, pessoal, esses foram os comandos G2 e G3 para fazer a interpolação aí circular para a gente fazer as curvas. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com os furos, com os círculos completos. Eu vou ensinar vocês como fazer um círculo completo, um segmento de círculo e tudo mais. Então a gente vai avançando aos poucos. Espero que você esteja gostando. Deixa aqui nos comentários o que você está achando, tá? Se está ficando muito difícil, se está fácil ainda. A gente vai colocar muita coisa legal aqui. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda aula, está sendo bem legal, vocês gostaram bastante da aula número 1, espero que vocês gostem dessa aula, tem muita coisa legal por vir, a gente vai aprender várias coisas interessantes que vocês talvez não saibam sobre código G. Fica ligado, se inscreve aqui no canal para você não perder quando eu lançar a próxima aula. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.